O que Jesus veio fazer na terra? Sabe, antes de me converter, eu tinha religião. Na religião, em primeiro lugar, o que eu não conhecia? A sensibilidade de Deus. O que eu não conhecia? A sensibilidade de Deus. Eu até conhecia as histórias bíblicas do Brasil, nós temos essa facilidade, né? Por ser um país praticamente colonizado pelo romanismo, por pessoas de romanismo. Então nós conhecemos os fatos históricos, religiosos, que nós não sabemos, não levamos a sério como fatos. Levamos mais como história do que como fatos. Então, conhecemos principalmente o Novo Testamento, conhecemos o nome de Jesus, conhecemos uma série enorme de aspectos da palavra de Deus. O que me faltava? Eu vou falar de mim hoje. O que me faltava identificar nesses fatos históricos? Principalmente os sentimentos. Eles não eram uma história. Eles envolviam e envolvem o sentimento de Deus. Eles aconteceram porque a palavra de Deus diz: de tal maneira amou Deus o mundo. Quem já ouviu esse versículo? Então foi o amor, veja, de tal maneira, João 3,16 não há quem não conheça esse versículo, até quem não é cristão, quem não é crente. De tal maneira amou Deus o mundo. O que ele fez? Que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, o que acontece? Não morresse, mas tivesse a vida eterna. Então veja, a Bíblia começa com os sentimentos de Deus. Então a ação de Deus, ela é puramente sentimental. Toda a ação de Deus, ela é puramente sentimental, ela não é intelectual. Ela é sentimental. Ele sentiu, diga assim, ele sentiu alguma coisa por mim. Fale, vocês falaram tão baixinho, diga: Deus sentiu alguma coisa por mim. E de tal maneira ele sentiu, que proporcionou alguma coisa a meu respeito pelo seu sentimento. Então nós temos que entender isso, e nós somos semelhantes a Deus. Como é que nós podemos entender Deus? Pelas nossas próprias atitudes. Nós somos movidos a amor. A palavra de Deus diz, 1 de João 4:8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, nós tratamos os nossos filhos por amor ou por intelectualidade? Mas nós tratamos por amor. Por amor. Por quê? Porque nós estamos sempre dispostos a perdoar. E como é? Por que nós tratamos nossos filhos por amor? Porque nós estamos sempre dispostos a perdoar. Sempre. O tratamento por amor, ele depende do sentimento, não da intelectualidade. A intelectualidade, veja, a palavra de Deus diz que a letra mata. A intelectualidade mostra, exalta o erro. Tão exalta tanto, que até o próprio criminoso, o assaltante, quando ele é preso, ele nem reage. Ele vai para a cadeia. Mas há uma coisa que supera, que suplanta a falha. O que é? Diga comigo, o perdão. Não é não identificar a falha. Aí eu seria um tolo, um idiota. Mas o fruto do amor é, reconhecendo a falha, passa por cima da falha. Reconhecendo a falha, passa. Não é que o pai é um idiota. Nenhum de nós é idiota. Um dia eu falei isso para meus filhos, principalmente para um deles. Eu chamei a atenção dele no negócio de estudos. E eu falei para ele: filho,
você está tapeando sua mãe e a mim. E você sabe por que você tapeia? Porque nós temos vontade de ser tapeados. Porque se eu não acreditar na tua mentira, eu tenho que te meter a mão toda hora. Então eu prefiro crer. Então quando você pega um caderno e abre o caderno na tua frente, tua mãe te manda estudar das 10 às 11 da manhã, o período de aula era à tarde, então no Egito fazia estudar das 10 às 11 da manhã, botava e tal e coisa. Eu falei, você fica com o livro aberto na frente da tua mãe? E a tua cabeça está nas menininhas, no futebol, em tudo que é coisa menos na lição. E depois você fecha e a tua mãe não vai te tomar a lição. E quando eu chego em casa eu pergunto, escuta, fulano estudou hoje? Ele estudou, ele ficou uma hora estudando. E você sabe, qual é a minha ideia, a ideia da tua mãe? É acreditar em você, filho. É acreditar em você. Diga a pessoa que está ao seu lado, a ideia de Deus é acreditar em mim. Ele está se esforçando para acreditar em mim, porque Ele não tem prazer em me castigar. Como um pai se compadece dos seus filhos. Sabe, o cristianismo nada mais é do que isso. Só que eu falei para ele, digo, filho, só que tem o seguinte. Deus, tem um versículo na Bíblia que Deus criou os luminares e os pôs na expansão dos céus para que eles servissem de calendário, para que eles marcassem os tempos, as estações. Por quê? Porque sempre nós temos que viver em balancetes. O próprio estudo é dividido em anos. Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano. E há uma graduação aonde o próprio ensino começa de coisas bem leves e depois vai dando as mais fortes. É uma intelectualidade progressiva, aonde as coisas são acomodadas. E como é que se percebe que uma pessoa conclui o curso? Por exames anuais. Por exames anuais. Então, Jesus disse, não há nada encoberto que não haja de saber-se. Nem oculto que não venha a ser revelado. Está no mundo espiritual e no mundo natural. Então aqui, você está indo na escola. Você vai chegar, você está tapeando sua mãe. A pior coisa que tem é que você está tapeando a você mesmo. A palavra de Deus diz, quem pensa ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Então quando uma pessoa pensa que está estudando, não está estudando, está se enganando. Eu falei, só que tem o seguinte, mesmo no mundo natural, o mundo natural vive por leis espirituais. Porque o homem saca de dentro de si, ele tem o espírito dado por Deus, e ele saca de dentro de si as leis espirituais que fazem parte da sua natureza, que são as leis morais. A palavra de Deus diz, quando os gentios fazem naturalmente as coisas da lei, diga comigo, não é espiritualmente. A lei é espiritual, mas a gente faz o quê? Naturalmente. Quando os gentios fazem naturalmente as coisas da lei, não tendo lei, eles estão servindo de lei para si mesmos, os quais mostram as normas da lei escritas no seu coração, testemunhando-lhe quem? Não é o professor, não é o pai, não é a mãe, não é Deus. Testemunhando-lhe o quê? A consciência e os pensamentos próprios dele mesmo, quer acusando-nos, quer defendendo-nos. Então, as leis espirituais fazem parte do nosso interior. E nós temos que viver as leis naturais pelas leis espirituais. Pelas leis espirituais. Então, eu falei, o que vai acontecer? As leis naturais também são assim. Cada fim de ano, você vai ter que passar por uma prova. Não adianta você fingir que está estudando. No fim do ano, vai ter um momento que você vai ser provado. Diga, todos nós temos que ser provados. Existem provações naturais e provações espirituais. Sabe, o mundo espiritual, o mundo natural vem do mundo espiritual, vive no mesmo padrão.
É por provas. É por obras que você prova a quem você está servindo. É pelo teu comportamento íntimo diante de você mesmo. Pelo teu comportamento na sociedade, na família. É que você é aprovado. É prova de caráter. Então, em tudo aquilo que nós temos que fazer, sempre vai existir um momento, eu digo, sempre vai existir um momento de ter que prestar contas. O que é uma passagem de ano? Para que se usa? O que é um balancete? É que ninguém mais usa essa palavra. Balancete, veja, todos os dias, uma firma profissional contabiliza. Sempre, olha, sempre. Tudo na vida se resume a duas operações. Preste atenção nisso. Soma e subtração. Tudo na vida se resume a soma e subtração. O que é uma multiplicação? É uma soma acelerada. Mas é soma. O que é uma divisão? É uma diminuição acelerada. Mas tudo na vida implica nessas duas: somar e diminuir. E então tudo na vida você contabiliza pelo que está entrando e pelo que está saindo. Sempre, sempre. Você pode ter até essas tabelinhas aí que eu não sei mexer com elas. Eu prefiro pensar de cabeça, porque no tempo que eu trabalhava não tinha esses negócios de aperta aqui, sai ali. Não, tinha que botar a cabeça para funcionar. Então, sempre a gente tinha que ter uma agilidade para o que estava fazendo, para saber se estava dando certo ou errado. Como é que você sabe que está dando certo ou errado? É conferindo os resultados. Então, uma firma comercial, principalmente, que vive de lucro, ela vive de retorno, o que ela faz? Qual é a parte principal dela? É contabilizar entradas e saídas. Entradas e saídas. E em períodos certos. Não é, olha, de vez em quando, não. Cada vez que eu tenho que examinar o meu estoque, cada vez eu tenho que examinar o meu saldo no banco, para ver se o estoque realmente está dando lucro, ou se o estoque, agora eu tenho um saldo no banco que não cobre mais o estoque, então eu não faço uma reposição de estoque. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? O que é o balancete? Digo-me que é a provação. É uma provação. Se está dando certo ou errado. Veja, você não vai entrar na firma com um chicote. Como é que você prova? Pega as contas e faz conta. Diz assim, Deus não está me batendo. Mas todo dia eu tenho que dar satisfações do que eu sou e do que eu faço. Se eu estou dando lucro ou prejuízo. Posso ouvir um amém? Amém.